A OpenIA acabou de contratar o criador do OpenClaw. Ao mesmo tempo, o OpenClaw é lançado nos navegadores pela Moonshot IA, implantado em larga escala pela Baidu e se espalhando mais rápido que nunca. Como plataforma de agentes open source, a OpenAI não adquiriu o OpenClaw. Ela não ficou com o projeto, mas assimilou o cérebro por trás dele, e isso desencadeou uma reação em cadeia no mundo da IA. Vamos falar sobre isso, vamos voltar um pouco. OpenClaw surgiu do nada no final do ano passado, criado por Peter Steinberger, um desenvolvedor austríaco que já está no ramo há tempo suficiente para saber o que quer e o que não quer. Começou como um agente open source improvisado que realmente conseguia realizar tarefas, não apenas conversar ou responder perguntas. Ele rodava no computador, monitorava a caixa de entrada, lidava com seguradoras, fazia check-in em voos, automatizava tarefas no navegador, executava comandos e trabalhava em segundo plano sem supervisão constante. Só isso já o diferenciava. A maioria das ferramentas de IA ainda espera você solicitar. OpenClaw se ativa sozinho, tem um sistema de monitoramento, verifica o que está acontecendo, decide que algo precisa ser feito e toma uma atitude. Para o público em geral, essa é a principal diferença. Isso parece menos um chatbot e mais um software que age em seu nome, e as pessoas perceberam isso rapidamente. Em poucas semanas, OpenClaw ultrapassou 100 mil estrelas no GitHub. Em determinado momento, atraiu cerca de 2 milhões de visitantes em uma única semana. Desenvolvedores, usuários avançados e redes sociais aprovaram a ideia. Logo, todos discutiam agentes de IA em vez de prompts. Porém, a velocidade trouxe caos. OpenClaw enfrentou mudanças de nome, problemas com marcas registradas, questões de segurança e pesquisadores descobriram centenas de habilidades maliciosas enviadas por pessoas mal intencionadas. Havia preocupações reais sobre pessoas configurando agentes incorretamente e se expondo a vazamentos de dados ou ataques cibernéticos. O Ministério da Indústria da China chegou a alertar sobre os riscos. Ao mesmo tempo, Steinberger estava supostamente gastando entre 10 e 20 mil dólares por mês só para manter as coisas funcionando, e esse contexto é importante agora. Entra em cena a OpenIA. Sam Altman aparece no X e faz o anúncio. Peter Steinberger está se juntando à OpenIA para desenvolver a próxima geração de agentes pessoais. O OpenClaw seguirá como projeto de código aberto em uma fundação, com apoio contínuo da OpenIA. Não houve anúncio de aquisição nem valor divulgado, então, tecnicamente, a OpenIA não estava comprando o OpenClaw. Isso foi a OpenIA contratando a mente por trás do projeto e permitindo que ele continuasse aberto. Steinberger deixou claro o motivo. Ele é um construtor e já passou mais de uma década construindo uma empresa no passado. Administrar outra não era o objetivo. O objetivo era mudar o funcionamento do software. E a OpenAI trouxe algo único: acesso massivo à computação, alinhamento de longo prazo e um espaço onde ideias de agentes alcançam bilhões de usuários em vez de ficarem restritas ao GitHub. Altman também revelou claramente a estratégia. Ele comentou abertamente sobre futuros, com múltiplos agentes se comunicando, coordenando e se tornando centrais na linha de produtos da OpenAI. Ou seja, tratava-se de transformar agentes em uma camada de plataforma. Esse movimento ocorreu em um momento interessante. Enquanto a OpenAI garantia talentos, a China garantia distribuição. Pouco antes do Ano Novo Lunar, a Baidu anunciou a integração do OpenClaw em seu principal app de busca, que tem cerca de 700 milhões de usuários mensais. Pense nesse número por um instante. Isso transforma o OpenClaw de um serviço acessado pelo Telegram ou WhatsApp para algo integrado a um dos maiores apps de consumo do mundo. Usuários podem enviar mensagens diretamente. Eles podem usá-lo para programar, organizar arquivos, gerenciar e-mails, planejar agendas e realizar tarefas digitais do dia a dia sem precisar alternar entre aplicativos. E a Baidu não vai parar por aí. O plano inclui integrações com e-commerce e expansão para outros serviços. Isso está alinhado com o que Alibaba e Tencent já estão fazendo. A Alibaba integrou seu chatbot Queen ao Taobao, ajudando a processar mais de 100 milhões de pedidos em menos de uma semana. A Tencent está seguindo em uma direção semelhante. Todo mundo quer IA integrada ao fluxo da vida diária e não em um site separado, e aqui está o ponto. OpenClaw se encaixa perfeitamente nessa estratégia.
é independente de modelo, podendo rodar em modelos da OpenAI, Anthropic, Claude, DeepSeek e outros. Essa flexibilidade é muito atraente na China, onde empresas buscam controle da infraestrutura e escolha de modelos. Mas isso também abre toda uma outra conversa sobre segurança de dados e geopolítica. Empresas como a CrowdStrike alertam sobre conceder acesso profundo a agentes autônomos em sistemas empresariais. Quando o IA pode agir, os erros aumentam rápido e em grandes plataformas ligadas a ecossistemas tecnológicos nacionais, as pessoas começam a questionar mais. E bem no meio de tudo isso, Moonshot IA fez sua jogada. Eles lançaram o QIMI-Claw, que é basicamente o OpenClaw, rodando nativamente no navegador do QIMI.com. Você não precisa mais mexer com configurações locais ou lutar com configurações do Docker. Você abre uma aba do navegador e o agente já está lá, persistente, sempre ativo e funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é uma grande mudança. O QIMI-Claw oferece 40 GB de armazenamento em nuvem ligados ao agente, permitindo guardar grandes dados, documentações e bases de código para uso em várias sessões. Para quem conhece as limitações da IA, isso faz diferença. O contexto costuma sumir, mas aqui permanece. Ele também se conecta ao Claw Hub, biblioteca com mais de 5.000 habilidades da comunidade. Essas habilidades são capacidades modulares que permitem ao agente encadear ações, usar ferramentas externas, automatizar fluxos e interagir com serviços de terceiros sem integrações do zero. A Moonshot incluiu acesso a dados em tempo real. Com o ProGrade Search, o agente pode acessar informações atualizadas, como dados financeiros, sem depender apenas de treinamentos antigos. Isso reduz alucinações e torna o agente utilizável para trabalhos sensíveis ao tempo. E então tem o BOC. Traga sua própria Garra. Desenvolvedores podem conectar instalações OpenGarra auto-hospedadas à nuvem ou integrá-las a apps como o Telegram. Essa abordagem híbrida mantém a flexibilidade enquanto oferece conveniência. Do ponto de vista do produto, isso é uma aposta ousada em hospedagem sem atritos. Estrategicamente, a China oferece uma camada de agente gerenciada e refinada que compete diretamente com qualquer outra. A OpenAI quer adicionar isso ao ChatGPT e, curioso, QIMI-Claw saiu no mesmo dia em que a mudança de Steinberger para a OpenAI foi anunciada. Coincidência, talvez estratégica, quase certamente. Agora, as reações na comunidade de desenvolvedores estão divididas. Alguns consideram isso uma vitória do OpenClaw, trazendo validação, escala, estabilidade e abrindo caminho para produtos populares usados por milhões. Alguns se preocupam com a alma do projeto, brincam sobre o Garra fechada e temem que a gravidade corporativa acabe mudando algo que cresceu com abertura e caos. Steinberger reconhece essa tensão e afirmou que o OpenClaw seguirá aberto sob licença MIT e com apoio de uma fundação. A OpenIA apoia, mas não é dona do projeto, pelo menos no papel. E para a OpenIA, essa contratação é um sinal após perder talentos de destaque para a Meta e ver os concorrentes ganharem espaço. Garantir alguém que entende profundamente de agentes é uma vitória estratégica, especialmente quando a Anthropic está levando o Claude cada vez mais para os fluxos de trabalho empresariais, com ferramentas como Claude Code e execução de tarefas de longa duração. Essa corrida está mudando. Os benchmarks ainda importam, é claro, e as pessoas vão continuar debatendo sobre tamanho de modelo, raciocínio e habilidades de programação. Mas a verdadeira disputa subiu de nível, indo em direção aos ecossistemas de distribuição. Quem realmente controla a camada onde o trabalho é feito? A OpenAI aposta em talento e integração de produtos, a Moonshot investe em agentes nativos da nuvem com baixo custo e a Baidu aposta na escala. Alibaba e Tencent levam IA ao comércio com seu grande alcance de consumidores. No centro disso tudo está a OpenClaw, flexível para se adaptar a cada estratégia. A verdadeira questão é: foi para apoiar agentes de código aberto ou para garantir que decisões importantes fiquem com a Open.ai? Comente, inscreva-se, deixe seu like, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.